Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 7 de maio, sexta-feira da quinta semana da Páscoa, e também a primeira sexta-feira, que nos convida a nos ligar diretamente ao Sagrado Coração de Jesus e a meditar, a refletir naquela água que saiu do costado aberto de Cristo pela lança. É a água na qual fomos batizados, é aquele sangue que alimenta de geração em geração a Santa Eucaristia e que nos alimenta a nós. Então, certamente, depois recordar o Sagrado Coração de Jesus significa recordar um coração que ama, que se compadece dos sofredores e que os socorre com seu poder divino para expulsar os demônios, para curar as doenças, para perdoar os pecados. Então, este coração de Jesus, quando nós fixamos a nossa atenção nele, nós ficamos maravilhados, admirados, comovidos, entusiasmados e somos convidados sempre a imitar aquele coração, para que o nosso coração se assemelhe ao Sagrado Coração de Jesus, porque esta vida divina, desde o dia do batismo, quando nós temos a abertura do nosso coração, ela vai fluindo até nós. E pouco a pouco, esta vida divina que vai chegando até nós nos purifica dos males, das inclinações ruins que podemos eventualmente carregar e nos reconduz, vai purificando a nossa inteligência, o nosso sentimento, o nosso afeto, de tal maneira que vivamos toda a realidade aqui da terra como o próprio Jesus viveria e enfrentaria se ele estivesse pessoalmente, diretamente aqui. Na realidade, ele está presente através do seu Espírito, que quer agir por nosso intermédio, utilizando a nossa inteligência, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés, para poder andar, abraçar, agir operativamente, para ir reconstruindo neste mundo perdido por tanta confusão, maldade. Fico muito impressionado, sinceramente, nestes tempos, não somente pelas mentiras gigantescas e deslavadas, sem pé nem cabeça, da classe dirigente, um que foi condenado em 3 tribunais diferentes pelos mesmos problemas, pelos mesmos crimes, de repente é absolvido como se nada tivesse acontecido. E são coisas horrorosas, e aquilo que é chamado de gabinete do ódio, para ir infernizando a vida dos adversários, daqueles que são imaginados, que talvez nem sejam, mas que são imaginados como adversários políticos. E fora o padrasto que mata um filho de 4 anos, uma mãe que mata uma criança, uma menina de poucos anos. Como é possível isto? Em que mundo nós vivemos? Certamente vivemos num mundo que exilou, mandou para o exílio o Senhor Deus e o Senhor Jesus. Um Deus que se constrói pacientemente, dia a dia, sem Deus e até mesmo contra ele. Isto vai pegando desde as pessoas mais simples até as mais sofisticadas, que estudam no exterior e tiram doutorado, etc. Mas a cabeça funciona a serviço do poder e do lucro, e às vezes também da fama. E o resto que se lixe. Algumas sobras assim da educação cristã recebida em casa pela avó e tal, da infância lá, quem sabe alguém que percorreu o caminho da catequese durante a infância, mas o resto realmente é sempre mais distante de Deus. E os frutos são amargos, são esses frutos que nós estamos vendo. Uma incapacidade de agir para dar conta, por exemplo, de uma maneira decente da pandemia, que poderia ter sido, não digo domada, mas certamente contornada de uma maneira um pouquinho melhor do que estamos assistindo agora. Em suma,
longe da luz de Cristo e da sabedoria do Evangelho e desta potência divina que vence o mal e a morte que Ele nos doa quando estamos sinceramente ligados a Ele, então a vida se torna desumana, malvada, perversa e um pouco perdida. E por isso nós agradecemos a Deus porque nos mantém unidos a Ele, ligados, e ligados entre nós que caminhamos no mesmo caminho da fé, que podemos partilhar as alegrias, as esperanças, as batalhas que devemos enfrentar para exatamente poder dar conta daquilo que a nós cabe. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos e nos apresenta a comunidade já mais estruturada, mais organizada. Então, os apóstolos que enviam alguns representantes, Paulo e Barnabé, até Antioquia, e já em pouquíssimos anos, as cidades que são citadas são numerosíssimas e vão desde o Oriente Médio todo, até a Grécia, até a Turquia, até a Síria. Eu fico muito impressionado, porque naquela época, que não tinha tantos meios de comunicação, os apóstolos foram grandiosos e com uma coragem extraordinária para anunciar a morte e a ressurreição de Cristo e a presença dele e do Espírito de Cristo ressuscitado na comunidade, que se torna o seu corpo, que lhe dá visibilidade. E então, tudo isto, é claro, realizado pelo poder do Espírito de Cristo ressuscitado. Como diz aqui, por exemplo, porque decidimos o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo além das coisas indispensáveis, etc, etc. Quer dizer, as decisões são tomadas na presença de Cristo e do seu Espírito. E o Evangelho de São João, também, no capítulo 15, é belíssimo. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vós sois meus amigos, já não vos chamo servos. Quer dizer, eu não me relaciono com vocês dando ordens, mas quero partilhar, somos amigos, portanto quero partilhar a minha vida divina com vocês. É isto que Jesus está nos dizendo. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Quer dizer, eu estou compartilhando com vocês toda a vida que eu tenho com o Pai. E depois diz, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos enviei e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Quer dizer, na última ceia, logo antes de sair para o Jardim das Oliveiras, e este é o contexto do Evangelho que é lido na missa de hoje, Jesus revela, digamos assim, o conteúdo mais importante da sua missão aqui na Terra, da missão confiada a Ele pelo Pai. A missão é revelar a característica de Deus, que é amor, misericórdia, compaixão, amor que perdoa, amor que se compadece dos sofredores e os cura, expulsando os demônios e curando as doenças. É amor que agrega, reúne as pessoas, muda os corações, como mudou, por exemplo, o coração de Paulo, que era um perseguidor e se tornou o maior dos apóstolos. Quer dizer, é ele que vai criando uma realidade nova, melhor dizendo, uma humanidade nova. Uma humanidade que pouco a pouco aprende a amar como Ele ama, a perdoar como Ele perdoa, a acolher e valorizar como Ele acolhe e valoriza. E depois a dedicar-se reciprocamente uns aos outros para em busca do bem, da paz nas comunidades, assim como Ele sempre se dedicou ao bem e à paz. E então, meus caríssimos irmãos e irmãs, este é o legado, a herança que Jesus quer nos deixar, esta capacidade de acolher, perdoar e amar como Ele fez. Peçamos a Deus que tenhamos sempre um coração atento, aberto para poder corresponder
ao seu desígnio divino. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.